A oração constante te mantém ligado com a fonte geradora da vida. Bom dia! Hoje, segunda-feira, 26 de maio de 2025. E estamos entrando na última semana do mês. É com muita alegria, com muito prazer que estamos aqui, reunidos mais uma vez em oração, em reflexão e em meditação, com Deus nosso Pai, com Jesus nosso irmão, com Maria nossa mãe e com os bons espíritos. Em meio à correria do dia a dia, é fácil de todos nós nos desconectarmos do que realmente importa. Mas quando você ora, quando você faz sua prece, não de forma automática, e sim com o coração aberto, algo profundo acontece. Você se reconecta com Deus, a nossa verdadeira fonte de sustentação, que nos fortalece e que nos guia. Para você que amanheceu bem, que você tenha um dia pleno, um dia sereno e um dia onde você possa, meu irmão ou minha irmã, colaborar com aquele que não está muito bem. Mas, se você não acordou num bom dia, você que está com medo, com angústia, com dores físicas e emocionais, que bom que você optou estar aqui conosco, porque eu tenho certeza que desde o primeiro momento que nós abrimos esse nosso encontro, nós estamos todos envolvidos no carinho, no afeto e no cuidado desses seres tão especiais, que estão nos ouvindo, nos acompanhando e nos guiando, para que todos nós tenhamos a melhor opção para as nossas escolhas, as nossas decisões e os nossos rumos no dia de hoje. Que a nossa semana que se inicia hoje seja belíssima, seja espetacular. E nós vamos então iniciar com a nossa leitura no Evangelho segundo o Espiritismo. Aí estamos no capítulo 7, No capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espíritos, ou seja, os humildes, Os humildes, que nós tenhamos hoje uma leitura proveitosa, uma reflexão que nos encha de amor e de esperança em dias melhores. E nós estamos aqui no item 10, No item 10, onde Kardec inicia dessa forma: não se espantem, pois os incrédulos de que nem Deus, nem os espíritos, que são os executores da sua vontade, se lhes submetam às exigências. Inquiram de si mesmos o que diriam se o último de seus servidores se lembrasse de lhes prescrever, fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita as que lhe queiram impor. Escuta, bondoso, os que a ele se dirigem humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Então, Kardec, começa esse pequeno trecho, essa frase: não se espantem. Então Kardec está nos dando uma advertência sobre o que dizem,
sobre o que as pessoas que são muito inteligentes e que não acreditam em Deus, nosso Pai, os incrédulos, né? Uma advertência do tipo assim, quando eles falam, se Deus existe, que apareça agora. Se Deus existe, que cure o meu filho. Se Deus existe, que faça com que a minha esposa retorne ao lar. Então, essas blasfêmias, né? Essas colocações dos incrédulos, dos que não confiam na existência de Deus, é para a gente não se espantar, tá? E também relembrar de que Deus não vai fazer nada com essas colocações insensatas, né? E também aqui Kardec fala que nem os espíritos que são os executores, né? Por quê? Porque Deus determina algo a ser feito. E os espíritos que são executores da sua vontade vão fazer o que ele quer, o que Deus quer. Então os espíritos vão executar aquilo que Deus determinar. Então para nós são os bons espíritos que fazem, que cumprem, que executam as determinações de Deus. Já os católicos, para os católicos, são os santos que executam a vontade de Deus, né? Que realmente faz com que a vontade de Deus seja efetivada, né? Para os evangélicos, são para eles as medidas, as execuções que Deus pede para que sejam feitas, é o Espírito Santo que executará. Então, não importa, né? Se para nós são os bons espíritos, para os católicos os santos, para os evangélicos o Espírito Santo, é importante que nós entendamos que existe uma hierarquia, né? Porque, então, esses espíritos, seja o santo, sejam nossos bons espíritos ou o Espírito Santo, cumprem aquilo que Deus determinou. É isso que Kardec coloca aqui. Que nem Deus, nem os espíritos que são os executores da vontade de Deus, importa com essas falas levianas até, né? Levianas até. Depois na outra frase ele coloca assim, inquiram de si mesmos, né? Pergunte para você mesmo, inquira a si mesmo, né? Pergunte a si mesmo, por exemplo, se você é o dono de uma empresa e o seu funcionário mais recente, né? O mais recente funcionário da sua organização quer lhe dar ordens, né? Quer meter o peteco na sua administração, né? É como fala na gíria, né? Quer colocar o bedelho na sua administração. Não tá certo, não é correto, não combina. Não combina o homem ficar dando ordens para Deus, como não combina o seu funcionário dar ordens para você, né? Não é legal. E aqui é importante nós entendermos assim, que quais são as condições que Deus está nos impondo. Quais são as condições? São as leis naturais. São as leis naturais que Ele nos deixou como algo que nós devemos estar obedecendo, né? Obedecendo às leis naturais. Por exemplo, a reencarnação. Você vai nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer, até enquanto você não ficar bom. A reencarnação é a aplicação da misericórdia divina para conosco, porque Deus não abandona ninguém. A outra lei natural é a lei da causa e efeito, né? Você é livre para o plantio. Você planta o que você quiser, porém é obrigatório a colheita. Plantou pimenta, colherá pimenta. Plantou lírios do campo, colherá lírios do campo. Outra lei também natural que Deus nos deixou
é a lei da gravidade, né? Então vamos sair da parte espiritual, vamos para a lei da gravidade. A pessoa pode ser boa ou má. Se ela se jogar de cima de um prédio, boa, má, humilde, generosa, maldosa, ela vai cair. Por quê? Porque a lei da gravidade é lei, vai cair, é imutável, não muda, né? E uma outra lei que a gente deve também, assim, prestar atenção, eu estou só citando para a gente estar por dentro quais são as leis naturais, né, que Deus nos deixou. A lei da evolução. Sabe como que você evolui? Sendo bom. Você tem que ser uma pessoa boa ou vai continuar sofrendo. Então, Deus não está nem aí se nós concordamos ou não com essas leis. Elas existem e serão executadas e nós passaremos por elas. E nós temos outras leis, né? Outras leis, inclusive, que Deus determinou. E nós, os homens, não podemos fazer nada, simplesmente passar por elas. Então Deus não liga para suas reclamações, para as reclamações daquele que duvida dele. É como um pai ouvindo o filho pequeno falando besteira, né? Deixa aí, tá? Deixa quieto. Daqui a pouco ele cresce e aprende. É assim que o pai fala para o filho quando o filho está falando só bobagem, né? Só besteira. Então, Deus escuta bondosamente aqueles que pedem com humildade, né? Escuta bondoso. Então, a gente já sabe como que Deus nos ouve. Ele só te escuta, ele só me escuta quando a gente fala com bondade. Então, nós já sabemos que temos que falar com bondade. Então, se a pessoa se sente maior do que ela é, se a pessoa maltrata os outros, se a pessoa faz pouco das pessoas mais humildes, mais simples, né? Não mais humildes, desculpa, mais simples, não tem humildade. Você sabe que essas preces dessas pessoas ingratas, dessas pessoas que se sentem o maioral, Deus nem ouve, porque nós acabamos de ver aqui, né? Deus escuta bondosamente aquele que se dirige humildemente, né? Então, humildade é condição. Então, antes de orar para Deus, você tem que saber o seu lugar. Tem que saber que nós somos tão pequeninos diante de Deus e que precisamos tanto dele. E ele é tão poderoso e nós, simples criaturas, que vamos necessitar da compreensão dele e da bondade dele sempre. Então, Deus só ouve através da bondade. Então, seja bondoso, seja humilde, seja bom. É como Deus age conosco mais ou menos assim. Sabe quando você tem um filho adolescente e ele chega na casa e fala assim para os pais: hoje eu vou dormir fora e eu não quero nem saber. Os pais verdadeiros, né? Com o mínimo de bom senso, coloca limite, corta, poda essa petulância do filho e diz para ele: não, você não vai sair, você não vai dormir. E é isso que Deus faz conosco muitas vezes. Fica quietinho, aprende, amadurece e depois a gente conversa. E vamos então, neste momento, ir para a nossa oração, que já estamos em oração desde o primeiro instante do nosso encontro. Mas que nesse instante você fique em conexão direta com Deus, com Jesus, com Maria e com os bons espíritos. Fale da sua situação, fale dos seus problemas, fale das suas dores.
mantenha esse diálogo constante. Permaneça aqui o momento que for preciso. Mesmo quando nós terminarmos esse encontro, você deve permanecer falando com ele se sentir necessidade. E quantas vezes durante o dia, na sua tarde, na sua noite, você sentir vontade, clama por Deus, clama por Jesus, clama por Maria. Não se esqueça também de agradecer tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você já conseguiu vencer de hábitos, de atitudes ruins. Faça também desse momento o seu evangelho no lar. Faça com que as pessoas que dividem a vida com você fiquem com você. Façam essa oração juntas. Ouçam esse trecho do evangelho que nós acabamos de ver. Faça desse momento também um momento do bem. Encaminha esta oração, encaminha este nosso canal para as pessoas que você julga que necessitam ou que precisam ou que gostariam de aprender a orar, aprender a se conectar ou simplesmente criar o hábito de estar em oração todos os dias. Ofereça o nosso endereço www.orandosemprебem.com. Se você tem alguém que precisa de oração ou se você mesmo está necessitado de um reforço, coloca seu nome aqui embaixo, mas coloca o nome da pessoa, senão a gente não tem como orar. A gente até ora, mas ora sem uma indicação, né? A gente até fala parente da companheira tal, parente do companheiro, amigo, mas é bom pôr um nome. Fica aqui a minha gratidão por você estar compartilhando o momento da sua vida com a nossa vida. Muito obrigada por você participar e por você compartilhar este nosso encontro. Fica aqui o nosso agradecimento e um beijo do meu coração para o seu coração. E nunca se esqueça que orar é a única maneira de você estar sempre bem. Um forte abraço e até!